Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãs e irmãs, bom dia. Bom dia. Sejamos todos bem-vindos. Rezemos a missa nas seguintes intenções. Em ação de graças a Nossa Senhora Aparecida, ao Divino Espírito Santo e a Santa Teresinha do Menino Jesus. Pelos aniversariantes do mês, Aline Gonzalez, José Fernando de Oliveira e por todos os aniversariantes. Pela saúde da família Rodrigues, família Batista, Maria Mâncio, Andréia Luísa de Oliveira, João Guilherme, José Giuli e por todos os doentes. Pelas almas de João Pires, pelo 8º ano de Leda Batalini Oferice, Antônia Marques, Antônio Espísica, João Honório, Anísia Batista, Antônio Gonzalez, família Vituri, Raul e por todas as almas. Solenidade de Pentecostes. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Depois de uma caminhada de 50 dias, celebrando a Páscoa do Senhor, nos reunimos para celebrar a plenitude da Páscoa. Momento em que recordamos a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e Nossa Senhora, reunida no cenáculo. Nesta oportunidade, a Igreja inclina-se mais uma vez perante o mistério da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Dia em que a comunidade é revestida pela força do Espírito Santo para ser testemunha do Senhor ressuscitado. É Ele que nos ajuda e nos unge, revelando-se como doação iluminadora, nos faz vencer os medos, superar os fracassos, readquirir a audácia profética, testemunhar o amor e sonhar com um mundo novo. Tenhamos consciência da presença do Espírito em nós e na comunidade e estejamos atentos aos seus apelos e às suas indicações. Confirmados hoje que o Espírito Santo é um dom não somente para a Igreja, mas para toda a humanidade, e que Pentecostes está sempre presente nela. Portanto, hoje somos convidados a abrir o nosso coração e nos deixar conduzir pelo Espírito Santo. Com alegria, iniciemos a nossa Santa Missa com o canto de entrada. Nós estamos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém. Pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Encontrar esse vento passando, ninguém vê, ele sopra onde quer. Fosse igual tem o Espírito quando faz a Igreja de Cristo crescer. Nós estamos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém. Pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Cuidar de homens, a Igreja é divina, pois o Espírito Santo a conduz, como um fogo que
Pentecostes. 50 dias nós vivemos preparando o nosso coração para celebrar com toda a igreja esta festa. Que possamos verdadeiramente tomar consciência de que estamos diante de Deus. Deus vem até nós. Deus se manifesta a nós em Pentecostes. E é isso que nós rezamos, é isso que nós pedimos, é isso que nós queremos vivenciar durante esta Santa Missa. Com o coração cheio de alegria e de esperança, vamos acolher entre nós o símbolo do Espírito Santo conduzido pelos missionários, pedindo que o Espírito Santo venha sobre todos nós e nos faça verdadeiras testemunhas de Jesus Cristo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos no amor de Cristo, reconheçamo-nos pecadores para celebrar dignamente os santos mistérios. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison, eleison.
Deus eterno e todo-poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Entoemos nosso hino de louvor. Glória, glória. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. A vós louvam, Rei celeste, os que foram libertados. Deus e Pai, nós os louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai, vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Oremos. Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje santificais a vossa igreja inteira, e a todos os povos e nações derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo, e realizai agora no coração dos fiéis as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ouçamos com atenção a palavra de Deus. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Cirene. Também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós o escutamos anunciar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor.
Senhor, e da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande, quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Se tirais o teu respiro, elas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renascem, e da terra toda a face renovais. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Que a glória do Senhor perdure sempre, e alegre-se o Senhor em suas obras. Hoje seja-lhe agradável o meu canto, pois o Senhor é minha grande alegria. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito, em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados no único Espírito, para formarmos um único corpo. E todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz
um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons, vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde, doce alívio vinde, no labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem, no calor aragem. Enchei luz bendita, chama que crepita, o íntimo de nós, o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente, curai o doente, dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei, o frio aquecei. Dai a vossa igreja, que espera e deseja vossos 7 dons, vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna, alegria eterna. Vinde, Espírito Divino, e enchei com vossos dons os corações dos fiéis, e acendei neles o amor como um fogo abrasador. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco.
Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podem sentar. Aquele pouquinho, sabe, de sempre. Só que hoje não. Hoje não é só um pouquinho. O Espírito Santo tem muita coisa. E se pode falar só um pouquinho do Espírito Santo, já é muito. Porque a gente não dá conta de falar tudo o que precisamos falar do Espírito Santo. O próprio Jesus usa no Evangelho diversas imagens. O Espírito da verdade, o Consolador, o Paráclito, é fogo, é vento, é brisa suave. Tantas imagens que a gente pode usar. Até a imagem do motor do Fusca, que o padre falou esses dias, né? Então, são recursos que a gente vai usando para falar. Mas tem uma estrofe na sequência que me resume tudo o que nós precisamos aprender sobre o Espírito Santo. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Uma estrofezinha tão pequenininha. Sem a luz que acode, nada o homem pode. Se nós olhamos atentamente o nosso apostolado, os nossos ministérios, como diz Paulo na segunda leitura, os dons que Deus nos deu, se nós olhamos com atenção tudo isso, a gente percebe que tudo o que a gente faz é dom de Deus. E se não fosse o dom de Deus manifestado a nós de forma tão abundante, nós não faríamos. Então, eu traduzo esta frase dizendo: sem a ação do Espírito, a gente não faz nada que preste. Por isso que eu disse que resume tudo o que nós precisamos do Espírito Santo. Se eu dissesse que a homilia é só isso, já estava bom. Mas eu sou teimoso, vou falar um pouquinho mais. E tem algumas imagens do texto que nós ouvimos que não tem como a gente comentar. O evangelho que nós acabamos de ouvir, por exemplo, é o evangelho que a gente escuta no tempo de Páscoa, se não me engano, no domingo de Páscoa. Ou num dos domingos de Páscoa. E tem um contexto bem específico. O evangelista descreve esse primeiro versículo desta maneira: ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Parece só um desejo de paz.
Parece só uma palavra dita para, de repente, alguém que está perturbado, agitado, precisando de paz. Parece. Mas quem é que está desejando para que os discípulos tenham paz? Essa é a diferença. A paz esteja convosco, ele está dizendo, e é impressionante porque quando ele diz a paz esteja convosco, ele mostra as mãos. Para dizer para nós hoje, aquele que passou pela cruz está no meio dos discípulos desejando-lhes a paz. E como é que estão os discípulos? Por que os discípulos estão trancados? Por que eles estão fechados? Num cômodo, né? Não é fechado em si mesmo, que também é ruim, mas fechado num cômodo. Por quê? O texto diz, eles estão com medo dos judeus. Com medo por quê? O que aconteceu com Jesus na cruz? Se eles disserem que conheciam Jesus ou que se tornaram discípulo dele por algum motivo, o que iria acontecer com ele? Com eles? A mesma coisa. Então por que eles estavam com medo? Porque temiam que pudesse acontecer com eles a mesma coisa. E aí, se eles estão com medo, a este ponto Jesus entra e diz, atravessa a parede, né? Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, a paz esteja convosco. Isso é uma explosão de graça, uma explosão de realidade espiritual que acontece dentro do coração do discípulo. Porque se ele tivesse com medo por outro motivo, alguém entrar e dizer, não, a paz esteja convosco. Ele diz num outro texto, não tenhais medo, sou eu. Que medo que pode resistir a esta palavra? Depois mostrou ali as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Aqui eles começam a compreender que tudo que Jesus tinha dito, que tudo que Jesus tinha ensinado, que tudo que Jesus tinha falado é verdade. Eles começam a comprovar isso. Porque até então, eles esqueceram, eles pararam no mistério da cruz. Eles pararam na tormenta da cruz que o Senhor viveu dias antes. E por isso, não entenderam o mistério da cruz naquele momento. E o Senhor vai aos poucos iluminando a mente deles com a sua aparição e eles vão compreendendo. E o coração dos discípulos vai ficando feliz, vai ficando alegre, vai perdendo o medo. E o Senhor diz novamente, a paz esteja convosco. Só que esta segunda vez, a paz esteja convosco, tem uma implicação, porque Jesus acalma, Jesus se manifesta, Jesus revela, Jesus se mostra, Jesus está presente, mas também envia os discípulos. Ide. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E aí nós ouvimos, domingo passado, no Evangelho de Mateus, ide e tornai todos os povos discípulos meus, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E aí vem a parte surpreendente. Não sei se tem mais uma parte surpreendente, porque o texto todo é surpreendente. Aí Jesus diz, depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Nós fomos criados por Deus e nós somos de Deus. E nós temos em nós os traços de Deus. Porém, os traços de Deus em nós ficou manchado. A imagem que eu usei na Santa Clara ficou rabiscado.
por conta do pecado. E aí tem um texto que eu gosto muito do livro do Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, que diz: Deus fez um boneco de barro, soprou-lhes nas narinas o sopro da vida, e aquele boneco tornou-se um ser vivente. E aqui, de novo, no mistério da Páscoa, no mistério de Pentecostes, este sopro de novo é manifestado, não só aos discípulos, mas a todos nós. Para a gente voltar a ser o que Deus pensou. E quantas vezes a gente se decepciona com a gente mesmo, né? Às vezes, uma imagem que eu gosto de usar, a gente passa diante do espelho, a gente olha no espelho e a gente diz assim: saia deste corpo que não te pertence. Porque a gente passa por diversas situações que a gente se torna um desconhecido para a gente mesmo. Desculpem usar esse termo. A gente se torna um desconhecido para a gente mesmo. A gente já não conhece mais a gente já não conhece mais quem a gente é. E nós somos filhos de Deus. Deveríamos olhar para o espelho e nas diversas realidades e vermos em nós a presença, o rosto de Deus brilhando em nós. Por isso Jesus sopra sobre os discípulos o Espírito Santo, para que os discípulos voltassem a ser aquilo que Deus pensou. Lá no começo da criação, eu usei o paralelo de propósito. Porque Deus pensou o ser humano para coisas grandes. Sabe aquela frase que às vezes a gente escuta de forma negativa? Fulano tem mania de grandeza. Né? Às vezes a gente olha certas realidades em certas pessoas. Vocês nunca disseram essa expressão? Normalmente de forma negativa, não é? A gente olha para certas pessoas e fala assim: fulano tem mania de grandeza. Ou então, de um outro modo, a gente diz assim: parece que tem o rei na barriga. Já nunca usaram essa expressão? Então, nós devemos usar essa expressão de forma positiva, porque, de fato, nós fomos criados para as coisas grandes. Nós não fomos criados para coisinhas pequenas, não. Nós fomos criados para coisas grandes. Nós fomos criados para o céu. Nós fomos criados de Deus para Deus. Deus nos criou para Ele. Nós nos pertencemos a Ele. E é na potência do Espírito Santo que a gente retorna a ser aquilo que Deus sempre sonhou para nós. Depois, a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. Estavam reunidos em Jerusalém pessoas de tantas raças e línguas. O texto diz, são 14 povos que citam no texto. Cada um numa língua diferente. E de repente, no dia de Pentecostes, como fruto da oração dos discípulos, porque fizeram o que Jesus mandou que eles permanecessem em Jerusalém até o cumprimento da promessa. E eles permanecem em Jerusalém em oração. E quando estão em oração, a comunidade reunida, o Espírito Santo desce e pousa sobre eles em línguas de fogo. E eles começaram a falar novas línguas e a proclamar as maravilhas de Deus. E todas as pessoas que lá estavam escutavam na sua própria língua o que os discípulos falavam. Eu fico cá pensando com os meus botões. Às vezes a gente tem dificuldade de entender no mesmo país, na mesma língua, em região diferente. Vai para o Nordeste, fica 15 dias lá no Nordeste. Você volta de lá falando igual o nordestino. Você vai para o Rio Grande do Sul, fica 15 dias lá você volta falando igual o povo do Sul. Aí você mistura o povo do Nordeste e o povo do Rio Grande do Sul.
Agora vai mais 15 dias, fica mais 15 dias no estado de Minas. Aí reúna tudo isso aí, o que você vai entender? Aí se você chegar aqui em Porto Feliz, com todos esses sotaques falando misturado, todos os sotaques, as pessoas de Porto Feliz não vão te entender mais. Você vai precisar de mais 15 dias para você aprender a falar de novo a língua de Porto Feliz. É assim ou não é? Eu não sei você, mas se eu ficar 15 dias lá, eu volto falando igualzinho eles. E que mistério profundo e bonito que nós vemos em Pentecostes, porque todos eles falam língua diferente e eles entendem o que os discípulos estão falando na língua deles. É tremendo, é estupendo isso. Mas tem um outro texto, o livro do Gênesis também. Agora no capítulo 11, que é a história da Torre de Babel. O povo queria construir uma torre para chegar até Deus. Mas a pretensão deles não era exatamente chegar até Deus, mas era ficar famosos. Como os homens que construíram uma torre para chegar até Deus. Eu acho incrível o texto, porque Deus manda o Espírito dele e causa uma confusão danada lá e ninguém mais se entende. Falavam a mesma língua e de repente ninguém se entende. E eu acho incrível porque foi Deus que mandou o Espírito e causou confusão. Por quê? A intenção deles não era chegar até Deus. Eles queriam ficar famosos. A iniciativa partiu deles. E em Pentecostes a gente tem o contrário. A iniciativa é de Deus. Deus desce. Deus se manifesta. E quando Deus se manifesta, todos se entendem as maravilhas de Deus proclamadas pela boca dos discípulos. Eles vão até pensar que os discípulos estavam mamados. Tinham tomado umas e outras durante a noite e estavam lá falando aquelas coisas tudo. Sobre efeito de vinho. E Pedro vai dizer que não era. Era a ação de Deus, era o Espírito Santo acontecendo ali. E o texto que conclui diz que Pedro, naquela pregação, 3.000 pessoas se converteram. E eu fico pensando, porque às vezes eu tenho, acho que mais de 3.000 pessoas e não sei se... Eu tenho mais de 3.000 pregações e não sei se 3 pessoas converteram quando ouviram eu falar. Pedro, com uma pregação, Deus converteu o coração de 3.000 pessoas. Pensa numa palavra forte. E aí você olha nos evangelhos a personalidade de Pedro. Dos apóstolos de Jesus, Pedro era o... Mas quando o Espírito Santo toca, diz o cardeal Raniero Cantalamessa, quando o Espírito Santo toca, o Espírito Santo muda. E muda para ser aquilo que Deus espera. O padre poderia perguntar: você está sendo o que Deus espera de você? Mas não vou perguntar não. Você mesmo faz essa pergunta. Nós precisamos ser o que Deus espera de nós. E nós precisamos saber. Precisamos buscar. Aí eu digo uma palavrinha sobre a segunda leitura. Paulo usa uma metáfora que eu também sou apaixonado pela metáfora que Paulo usa. A metáfora do corpo. O corpo tem vários membros que constituem o corpo. Aí você olha, né, de fato, tem vários membros. O que a gente vê no nosso corpo é pouco. Né? Tem muito mais coisa que a gente não vê. Aliás, quando a gente vê as coisas que tem dentro da gente, a gente fica assustado com as coisas que tem. Como é que pode? Tanta coisa. E Paulo usa esta linguagem para dizer que nós somos membros do corpo de Cristo. Ele diz diversidade de dons, diversidade de ministérios, diversidade de carismas. Tem muitas coisas que eu, como padre, não sei fazer. Tem muitas coisas que eu, como padre, gostaria de fazer. Já tentei, mas não deu certo.
Porque não era para mim. Por exemplo, se colocarem eu atrás dessa mesa de som que o menino está mexendo ali, com aquele 385 botões ali. Se me colocar ali, eu vou mexer todos os botões ao mesmo tempo. Ou então eu vou deixar o volume só, deixo o volume para alto e baixo e pronto. Esses efeitos de voz que ele faz aí, não dou conta não. Ou então operar a câmera lá, ó. Tem 2 pessoas atrás lá operando a câmera. Essa câmerazinha aí, ela vira e pega a gente, pega o pensamento da gente. Eles têm uns comandos ali, ó. Eu no controle remoto não consegui mexer na câmera. E a gente olha a transmissão, eles pegam cada imagem da gente. Algumas eu não gosto muito não, porque pega a gente de cima para baixo. Mas quanta coisa, né? Quanta coisa, quantos dons outras pessoas têm? Deixa eu falar para provocar. Aquele quibe de ontem, gente. Peça a receita e faça para você ver se fica igual. Você segue tudo certinho, do jeitinho que a receita segue. Aí você vai comer e fala assim, mas não está igual. Não é esse. Falta alguma coisa. Diversidade de dons, diversidade de ministérios. E todos estes dons colocados para o crescimento dos irmãos, para o crescimento da comunidade. E esta é a beleza. Esta é a beleza. Em Jesus, no Espírito Santo, nós tornamos um só corpo. Mas aqui é preciso a gente estar unido entre nós e unido a Jesus. Porque se a gente estiver separado, a gente não é corpo de Cristo não, viu? E isso também é dom, isso também é graça do Espírito Santo. Constituímos um único corpo, o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo. E eu tenho que dizer, isso é dom do ressuscitado. Isso é o Espírito Santo agindo na vida da gente. Fazendo coisas que nós não faríamos se fosse por nós mesmos. Certamente. Certamente. Quando a gente se deixa tocar pelo Espírito Santo, a gente faz coisas que a gente normalmente não faria. E quando a gente vê, já está feito. E a gente olha para aquilo e fica de boca abrida. Porque a gente não sabe como que foi. É Deus. E eu partilho com vocês uma historinha. Eu já contei isso e vou contar de novo. Quando fui chamado para dar unção no hospital, uma pessoa que tinha sido infectada pela doença do rato. Leptospirose. Nome feio, medonho. Resulta que a pessoa tinha 2 cachorros e os cachorros estavam brigando. Ela foi separar a briga dos cachorros e um dos cachorros mordeu ela. O cachorro que mordeu tinha sido mordido pelo rato e que passou a doença para ela. E ela foi internada, correndo risco de morte. E aí me chamaram, era padre recém-ordenado, padre novo ainda. Tinha 2 anos de padre. Pouquinho tempo. Eu disse, eu vou. Porque tem eu e Nosso Senhor um combinado de não deixar de dar a unção quando me solicitado. Aí eu vou. Fui correndo para o hospital, fui logo de manhã, porque à tarde ia ser mais corrido. Aí quando eu cheguei lá no hospital, o atendente e o guarda que fica lá controlando o acesso das pessoas no hospital, eu disse, eu vou fazer unção, visita religiosa para fulano de tal, e eu vim aqui para fazê-lo. Aí o vigia olhou para a cara do padre e falou assim, o senhor não pode entrar. Eu disse, mas por quê? Porque a pessoa tem uma doença séria e é contagiosa. O senhor não pode tocar na pessoa que também corre o risco de ser infectado. Eu falei, mas eu vim aqui para dar unção, então como que eu faço?
E ele insistiu, dizendo, não, o senhor não pode entrar porque não pode tocar na pessoa. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte. Aí ele falou assim, não, eu vou entrar e vou dar unção. Eu insisti, falei, eu vou entrar e vou dar unção. Aí ele falou, se o senhor entrar, eu vou chamar a polícia. Aí eu falei, tá bom, vamos fazer o seguinte, eu entro, dou unção, depois você chama a polícia. Aí daí vê o que faz. Mas eu vou entrar. Ou então você liga para a família, pega o telefone, liga para a família e diz, o padre esteve aqui para dar unção para a pessoa, mas nós não deixamos entrar. Daí eu vou embora, tranquilo. Eu ligo, no meu telefone você fala para a pessoa. Pode ser assim? Aí o guarda ficou branco. Ele falou assim, não, padre, não pode. Então vamos fazer o seguinte, o senhor tem 2 minutos. Eu falei assim, é tudo que eu preciso. Eu entrei, ele deixou eu entrar. Fui lá, dei a unção, rezei, fiz o rito. Não demorou 2 minutos. Menos de 2 minutos eu estava saindo. Aí quando na porta eu até brinquei com ele, não ia pedir a oportunidade. Eu falei assim, agora o senhor vai chamar a polícia ou posso ir embora? Ele falou assim, não, pode ir embora. Passou uma semana, a pessoa saiu do hospital. Estava entre a vida e a morte. E aí eu pensava assim, se eu tivesse falado para o guarda, tá bom então, guarda, eu vou embora. Não tem problema não, já que eu não posso entrar, eu vou embora. E Deus o livre e guarde a pessoa não tivesse sobrevivido, passado por aquele momento difícil, eu iria ser cobrado diante de Deus por aquilo que eu não fiz. Então, a gente é levado a fazer, a gente é enviado, eu digo, a gente é empurrado a fazer certas coisas que a gente não faria se não fosse a ação do Espírito Santo. Por isso eu termino perguntando, você está sendo o que Deus espera de você? É só isso. É só isso para hoje. Vamos rezar pedindo que o Espírito Santo faça de nós o que Deus pensou. Que nós realizemos aquilo que Deus quer de nós. Vou abençoá-los com a bandeira do divino. E enquanto o padre passa com a bandeira, você faz a sua oração pedindo que o Espírito Santo dê a você aquilo que você precisa, nada mais do que isso. Somente aquilo que você precisa. E você sabe o que você precisa, mas mais do que você, Deus sabe do que você precisa. Então peça a Ele e Ele vai certamente te conceder. Então vou fazer este momento, este gesto. Enquanto faço, você aproveita para rezar e pedir o Espírito Santo. Vinde, ó Espírito
acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Doce Espírito Santo, exemplo quero ser da mãe do meu Senhor. Doce Espírito Santo, fazei também de mim morada do Senhor. Como um sacrário vivo levando amor, revelando coisas que eu não sei, mistérios do grande autor. Se eu conhecer, por nada eu trocarei. Como um sacrário vivo levando amor, revelando coisas que eu não sei, mistérios do grande autor. Se eu conhecer, por nada eu trocarei. Se eu conhecer, por nada vinde. Ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Doce
coisas que eu não sei, mistérios do grande autor. Se eu conhecer, por nada eu trocarei. Como um sacrário vivo levando amor, revelando coisas que eu não sei, mistérios do grande autor. Se eu conhecer, por nada eu trocarei. Se eu conhecer, por nada eu trocarei. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Minha alma tem sede, minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Minha alma tem sede, minha alma de ti, ó meu Deus, de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Canta forte, sopra em nós, sopra em nós, sopra, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos. Clama forte, ó vento impetuoso, vem neste lugar. Ó vento impetuoso, vem neste lugar. Fortalece o que é fraco com teu poder. Rasga o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo.
Deus do meu amor, eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Confiantes e cheios de fé, apresentemos ao Senhor as nossas preces com a oração da comunidade. A cada súplica rezaremos. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Pelo Papa Francisco, pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que o Espírito Santo os ensine a falar de Jesus de forma clara e amável aos homens de hoje, rezemos. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Por cada um que faz o bem e ama a justiça, que luta e sofre pela liberdade e pela paz, para que o Espírito Santo torne mais firme a sua esperança, rezemos ao Senhor. Espírito Santo, iluminai-nos. Por aqueles que receberam o mesmo Espírito, para que busquem sempre a unidade
reconhecendo e aceitando as suas diferenças, vivam unidos numa só fé em Jesus Cristo, rezemos ao Senhor. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Por todos os governantes, para que dediquem seus esforços a favor do bem comum e que a luz do Divino Espírito Santo os ilumine em suas decisões, rezemos ao Senhor. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Pelos missionários e irmãos do Divino Espírito Santo de nossa paróquia, que dedicaram com amor e caridade para a realização dessas comemorações, que a luz divina os guie sempre, rezemos ao Senhor. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, acolhei nossos pedidos e realizai o que pedimos com fé. Por Jesus, o vosso Filho querido, que vive convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Coloquemos no altar de Deus a nossa vida, tudo o que temos e somos, para que o Senhor transforme e santifique. As sementes que me deste, que não eram para guardar, mas no chão da minha vida quis fazer frutificar.
Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei-nos, ó Deus, que o Espírito Santo nos faça compreender melhor o mistério deste sacrifício e nos manifestes toda a verdade segundo a promessa do vosso Filho, que vive e reina para sempre. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Nosso dever e nossa Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, para levar à plenitude os mistérios pascais, derramastes hoje o Espírito Santo prometido em favor de vossos filhos e filhas. Desde o nascimento da Igreja, é Ele quem dá a todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus e o une numa só fé a diversidade de raças e línguas. Por esta razão, transbordamos de alegria pascal e aclamamos vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Pedir de vocês um pouco mais de atenção, que nós estamos usando hoje a oração eucarística, já modificada, né? Então ela tem algumas expressões diferentes. Vamos fazer assim. Como é a primeira vez que nós estamos rezando esta oração, o padre também ainda não rezou, é a primeira vez, né? Então o padre vai fazer a oração própria e o Renato vai dizer a resposta, né? E depois do Renato vocês repetem. A estrutura é a mesma, só muda algumas palavras. Então, por isso, peço que você fique um pouquinho mais atento, né, para você não ir no automático. Pai de misericórdia, quem sobe os nossos louvores, suplicantes vos rogamos e pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que aceiteis e abençoeis estes dons, estas oferendas, este sacrifício puro e santo, que oferecemos antes de tudo pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Em comunhão com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Júlio e todos os que guardam a fé católica que receberam dos apóstolos. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. Colocamos todos aqueles que pedem as nossas orações. De todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço,
Por eles nós vos oferecemos e também eles vos oferecem este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santíssimo de Pentecostes, em que o Espírito Santo, em línguas de fogo, se manifestou aos apóstolos. Veneramos, em primeiro lugar, a memória da Mãe do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa sempre Virgem Maria, e de seu esposo São José, também os santos apóstolos e mártires Pedro e Paulo, André, Tiago, João, Tomé, Tiago e Felipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com os vossos santos vos louvamos. Em comunhão com os vossos santos vos louvamos. Aceitai, ó Pai, com bondade a oblação dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar, abençoar e santificar estas oferendas. Recebei-as como sacrifício espiritual e perfeito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue do vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai Todo-Poderoso, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou este precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus,
nós, vossos servos, e também o vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício puro e santo e imaculado, pão santo da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com um olhar benigno esta oferenda que, como recebestes os dons do justo Abel, o sacrifício do nosso patriarca Abraão e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos, ó Pai onipotente, que estas oferendas sejam levadas à vossa presença no altar do céu, pelas mãos do vosso santo anjo, por todos nós participando deste altar, pela comunhão do santíssimo corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. O Espírito nos una num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que precederam com o sinal da fé e dormem o sono da paz. Lembremos os nossos falecidos. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. E a todos nós, pecadores, que esperamos a vossa infinita misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia, e de todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Por ele não cessais de criar e santificar, vivificar, abençoar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. O Senhor nos comunicou o seu Espírito com a confiança e a liberdade de filhos. Digamos juntos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cantemos Cordeiro. Cordeiro
pecado do mundo. Dai-nos a vossa paz. Provai e vede como o Senhor é bom. É feliz todo aquele que encontra nele o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o Santíssimo Corpo e o preciosíssimo sangue de Jesus que eu vou receber me guarde para a vida eterna. Você que vai participar da Santíssima Comunhão, nós teremos vários pontos, seremos vários ministros distribuindo a Santíssima Eucaristia. Pedimos que você comungue sempre na frente do ministro, faz o gesto do altar, do trono, recebe Jesus na sua mão, comunga e verifica se não fica nenhuma partícula na sua mão. A menor partícula na sua mão é o corpo de Jesus inteiro que está lá. Com respeito, com reverência, com cuidado, retorne para o seu lugar e recolha-se em oração de ação de graças. presente do amor sem igual, missão do teu povo escolhido. Senhor, vem livrar-nos do mal, dar-nos teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo. As nações, vivendo com ele, em sonho escolhido, Senhor, vem dar o poder, dar os teus filhos, Senhor, sustento o vinho, e a força do Espírito Santo. Sem mentira, sempre sem jamais condenar, missão do teu povo escolhido. Senhor, vem conosco ficar, vem dar-nos teu filho, Senhor, sustento do pão e do vinho, e a força do Espírito Santo. Os que estão unidos, doar seus pequenos aos pobres, e
tuas forças renovrem. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Buscar a verdade e a justiça, nas trevas brilhar como a luz. Missão do teu povo escolhido, Senhor, nossos passos conduz. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Para os caminhos do mundo, plantando teu reino de paz. Missão do teu povo escolhido, Senhor, nossos passos refaz. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Fazer desse mundo um só povo, fraterno a serviço da vida. Missão do teu povo escolhido, Senhor, vem nutrir nossa vida. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Para a beleza da vida, presente do amor sem igual. Missão do teu povo escolhido, Senhor, vem livrar-nos do mal. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Falar do teu Filho às nações, vivendo como ele viveu. Missão do teu povo escolhido, Senhor, vem cuidar do que é teu. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho.
brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. É tão lindo, tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Oremos. Ó Deus, que enriquecestes a vossa igreja com os bens do céu, conservai a graça que lhes destes para que cresçam os dons do Espírito Santo e o alimento espiritual que recebemos aumente em nós a eterna redenção. Por Cristo nosso Senhor. Nós faremos nossa pequena procissão. A gente vai até a paróquia de São João Batista. É bem pequenininha a procissão. E depois nós receberemos a bênção ao retornar aqui na frente daquele portão ali. Nós vamos também acompanhar um rito de apagamento do círio. O círio foi aceso no Sábado Santo e nesta data ele é solenemente apagado e depois permanecerá aceso nas celebrações de festas e dos sacramentos. Nós vamos acompanhar o pequeno rito que vamos fazer para o apagamento do círio. Ó sol da justiça, raio bendito, primeira fonte de luz, ardentemente desejado acima de todos, de tudo e de todos, poderoso, indescrutável, inefável, alegria do bem, visão da esperança satisfeita, louvado e celeste, Cristo Criador, Rei da glória, certeza da vida, preenche os vazios da nossa voz com a tua palavra onipotente, oferecendo-a como súplica agradável ao teu Pai Altíssimo. Cristo, luz do mundo, demos graças a Deus. Esplendor da glória do Pai, que difunde a claridade da verdadeira luz. Raio da luz, fonte de todo o esplendor, tu, dia que ilumina o dia, tu, verdadeiro sol, penetra com a tua luz constante e infunde os nossos sentidos a chama do teu Espírito. Cristo, luz do mundo, demos graças a Deus. Sois a luz da casa paterna, que ilumina com a luz ardente. Sois o sol da justiça e dia que jamais escurece, e luminosa estrela da manhã. Cristo, luz do mundo, demos graças a Deus. Sois a luz do mundo e verdadeiro doador da luz.
mais luminoso que o sol pleno, toda luz, todo luz e dia, ilumina os profundos sentimentos do nosso coração. Cristo, luz do mundo. Demos graças a Deus. Ó luz dos meus olhos, doce Senhor, defesa dos meus dias, ilumina, Senhor, o meu caminho, pois sois a esperança na longa noite, ó chama viva da minha vida, ó Deus, ó minha luz. Cristo, luz do mundo. Demos graças a Deus. Digna-te, ó Cristo, nosso docíssimo Salvador, de acender as nossas lâmpadas da fé, que em teu templo eles refugiam constantemente, alimentados por ti, que sois a luz eterna. Sejam iluminados os ângulos escuros do nosso espírito e sejam expulsas para longe de nós as trevas do mundo. Faz que vejamos contemplar, desejamos somente a ti, que só a ti amemos, sempre no fervente aguardo de ti, que vives e reinas pelos séculos dos séculos. Amém. Então nós faremos agora a nossa procissão, como eu disse, cantando, rezando, vivendo este momento de graça que o Senhor nos concede. Quem vai conduzir o andor pode se aproximar. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir